Que existe muito filme para ver no cinema e na TV de casa, você já sabe. E se eu te dissesse que agora você tem uma terceira opção do que assistir? Pois é, você vai ter até o dia 3 de junho para curtir a mostra do Filme Livre aqui no CCBB do Rio de Janeiro. Vão ser 155 filmes trazendo várias novidades, visões autorais e muito filme que você não costuma ver por aí. Pois é, e a gente teve a chance de conversar com o idealizador e o curador da mostra para contar um pouquinho como foi esse processo de escolha dos 155 filmes, no que eles estão divididos e o que você pode esperar até o dia 3 de junho aqui no CCBB do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Guilherme Whittaker, eu sou o criador da Mostra do Filme Livre, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, e também ajudo a galera na produção e na curadoria do evento. Bom, meu nome é Christian Caselli, eu estou na Mostra desde o 2º ano, e aí fui galgando assim, cada vez fazendo um pouquinho de cada função, fiz muita curadoria, e eu faço todas as vinhetas assim, que aparecem durante o decorrer da mostra. E esse ano, especificamente, eu estou sendo o produtor local aqui do Rio de Janeiro. Então, a Mostra do Filme Livre nasceu em 2002, aqui nessa sala, no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, a gente nasceu, naquele momento, somos a mostra pioneira na junção, na mesclagem de todo esse material, independente do formato, independente do gênero, independente da duração dos filmes. Nós fomos e somos, né, a primeira mostra a fazer essa mistureba durante a mostra em si, ou seja, as sessões tinham filmes, como tem até hoje, né, na medida do possível, filmes de todos os gêneros, de todos os formatos, de todas as durações e também feitos em qualquer época. Então foi um estopim, né, que, graças também ao nosso esforço, à quantidade de filmes e à qualidade dos filmes também que participam da mostra desde então, a gente acabou se transformando no que somos hoje, né? Depois de 18 anos, somos a maior mostra de cinema brasileiro do Brasil. Então, Filme Livre, bom, é uma questão em aberto, né? A gente está ainda tentando descobrir, mas nós temos algumas deixas, né? Algumas dicas que foram e são ainda, por serem conceitos, algo mais essencial, né? Estão conosco desde a primeira edição. O modelo de produção que o filme é feito, ou seja, se o filme tem verbas públicas, se tem editais, se tem patrocínios grandes ou não, né? Ou seja, já é uma primeira divisão e a gente não é excludente. A mostra aceita filmes com ou sem granas públicas, etc., editais. Isso não é, a gente não deixa de aceitar e nem de selecionar filmes porque tem ou não tem. É só um dado que a gente, desde a primeira edição, gosta de chamar a atenção por sermos um evento focado na produção independente. Óbvio que o modelo de produção de um filme feito por amor em casa, com a família, ou com amigos, ou em pequenas empresas, ou por coletivos, é um valor que precisa ser diferenciado de um filme feito com um edital de R$1 milhão ou mais, da Ancine, ou seja, sei lá de quem for. E o segundo viés, obviamente, é a questão da linguagem, né? Porque a gente mesmo faz filmes com esse viés mais alternativo, mais de linguagem, mais inventivo, não preocupado em grana, né? Mais uma questão de livre expressão. Então, esse viés, ele é fundamental para a mostra, porque filmes, lugares comum, digamos assim, filmes que vão uma narrativa muito tradicional, né? Início, meio e fim, uma coisa muito previsível, não é com a gente, em tese, né? Claro, com as devidas exceções. Uma delas é o tema do filme, né? Se o tema for um tema muito cascudo, muito importante, fundamental, mesmo o filme sendo careta, ele tem como passar com a gente por causa do tema, porque a gente encaixa o filme em outras sessões que tenham a ver. Hoje, esse ano, por exemplo, 2 filmes indígenas foram premiados, né? Com temáticas sobre índios foram premiados em São Paulo e Brasília. Então... isso é uma coisa que a gente não tem controle, porque a gente seleciona, faz a programação e tem o júri em cada cidade, né? Então, o júri de São Paulo esse ano premiou um filme pernambucano chamado Tinia, da Lia Letícia, filme fantástico falado na língua indígena e sobre uma questão muito local lá, de empoderamento também feminino naquela tribo, muito interessante, e foi premiado em São Paulo. E agora em Brasília também, os júris são diferentes. Fala o nome do filme que eu quero ver. Eu vou falar o primeiro não, que é um filme com um nome indígena, eu não vou saber falar, mas o primeiro nome, são vários nomes, o primeiro é Bimi, mas é um filme feito no Acre e acabou de ser premiado na Mostra de Brasília.
Nishi pag ay buang karani sumbi miski apang. Haba ang baba yasong aniki, ang baba 7 miski ang dai sin chaka ang aniki nishi pagakin. A mostra se pretende ser e tem sido um painel do cinema brasileiro, né? Independente, né? Então, óbvio que não vai ser só filme de um gênero, 2, 3, não, é tudo. E óbvio que não vai ser curta, média, longa, é tudo. Né? E por aí vamos, né? Então, assim, é uma miscelânea, uma coisa meio inacreditável, como o próprio Brasil. A gente acaba fazendo esse papel de mostra livre de cinema independente, a gente acaba sendo, de fato, um retrato audiovisual do Brasil como um todo, né? Porque não tem restrições, né? É curta, média e longa, em qualquer gênero. Tem várias outras sessões, né? A principal, digamos assim, no sentido de que concorre a prêmio, coisa e tal, são os panoramas e os longas livres. Mas, assim, isso não quer dizer que as outras sessões tenham filmes piores ou melhores, isso não é bem esse critério. Mas a gente faz uns recortes interessantes. Por exemplo, o Mundo Livre são filmes de brasileiros feitos no exterior. E a gente respeita até quem queira fazer filme de terror, filme de ficção científica. Então, por exemplo, eu faço a curadoria da questão de gêneros. No caso, brincando com gênero cinematográfico, né? Então tem animação, ficção científica, terror. O que mais fala de outros aí? Territórios? Tem a sessão Pílulas, que é uma sessão incrível, que rola já há muito tempo, que é uma sessão só com filmes pequenininhos, de até 5 minutos. Então é uma sessão com, esse ano, 13 filmes, mas mesmo tendo 13 filmes, ela tem 40 e poucos minutos, porque a maioria dos filmes é 1, 2, 3 minutos. Então é uma sessão com muitos filmes, mas pequena. Né? Tem a sessão Biografemas, que são filmes feitos sobre outros artistas ou com outros artistas, tratando não daquela forma formal de uma biografia, mas tentando pegar um plano B, uma coisa mais obscura ou não tão conhecida desses artistas que estão sendo ali trazidos à tela, né, no caso. Praticamente todos os anos nós homenageamos cineastas que consideramos livres, né? Pessoas que vieram antes da gente, coisa e tal, e que são referências, né? E esse ano são 2 homenageados. O Silvio Lana, que é um cara que veio do dito chamado cinema marginal ou cinema de invenção, como ele prefere, acho que prefere cinema de invenção. Ele fez um clássico chamado Sagrada Família, que é um dos filmes mais desconstruídos e loucos da história do cinema brasileiro. Feito em 1970, nossa, uma experiência radicalíssima de som e imagem, assim, que vale a pena ver. E ele ficou num hiato muito grande, sem filmar nada, até que ele, esse ano, se animou, está com 74 anos, e quero voltar ao cinema e tal, e fez 2 curtinhos de uma vez. Vão passar esses 2 curtinhos, vão estrear esses 2 curtinhos. E vamos também resgatar um filme que ele fez na década de 80, que praticamente é inédito, que é um filme com o Moreira da Silva, o malandro, né? O grande malandro, e com Wilson Grey e com uma música inédita, praticamente inédita, que eu saiba, inédita, do Luiz Melodia. E tem o Gineton Moraes Neto. O Gineton Moraes Neto, que é uma grande figura, era uma grande figura, um jornalista pernambucano, falecido há alguns anos. Ele tem uma produção em Super 8 na década de 70 também, fantástica. E nós, na Mostra Livre, estamos fazendo uma homenagem, um recorte com uma sessão com esses 9 curtas que foram restaurados pela Cinemateca Pernambucana e mais alguns curtas também sobre ele, com ele. Nosso coração, ele resiste. Texto e imagens, Gineton Moraes Neto. Nós somos bem suspeitos, né, para falar, porque nós fizemos a curadoria da mostra, né, selecionamos e tal. A mostra, ela é uma mostra competitiva, né, também, então a gente, né, fica com receio também de falar de filmes que estão em competição, né. Mas a gente tem, um filme que eu acho muito interessante, um filme feito aqui no Rio pelo Cineclube Mate Coangu, o Heraldo HB. Ele está exibindo na mostra um filme chamado Entre Aspas, que é muito interessante, é um filme de 3 minutos, se eu não me engano, e ele fala muito, eu acho, do momento atual que a gente está vivendo no mundo em geral, no Brasil e no Rio de Janeiro em particular. Não, e eu, como fiz curadorias mais específicas, acho que eu estou menos saia justa, né? Até porque os filmes não estão em competição. Porque tem o Sagrada Família, né? Que é um clássico do cinema brasileiro, muito radical, assim, muito único, vale a pena conferir, mas venha preparado para ver um filme muito peculiar. E dessa questão de gêneros, a gente vai passar um longa chamado Mata Negra, do Rodrigo Aragão,
que é um cara que a gente acompanha desde que ele está começando, sabe? E um cara do Espírito Santo, que nem é de Vitória, de Guarapari, ele cresceu numa aldeia de pescadores, é um cara que se envolveu muito na questão das maquiagens, de maquiagem e efeitos especiais. E esse é o 4º longa dele, se eu não me engano, e já está indo para um 5º, o cara está numa ascensão ótima, guarda esse nome, Rodrigo Aragão, que esse cara vai estourar. Oi, pessoal do canal Like, eu sou o Christian Caselli, esse aqui é o Guilherme Whittaker, nós somos da Mostra do Filme Livre, que vai até o dia 3 de junho aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, do Rio de Janeiro. Então venham aqui para ver o que tem de mais interessante feito no cinema independente brasileiro atual e de outros anos também. Tudo entrada franca, então fiquem à vontade, só chegar junto. Né? Isso, cheguem chegando, tragam vocês mesmos, inclusive, e se vocês quiserem saber mais da mostra, o site é mostralivre.com. Lá tem todas as informações dos 150 filmes que estamos passando, é curta, é média, é longa. Então tá aí uma excelente chance de você conhecer o que está sendo feito no Brasil audiovisualmente hoje e que não está nos cinemas, porque não chega nos cinemas, mas estará aqui no CCBB até o dia 3 de junho, 0800, é só chegar.